Olá, mas que bom receber você aqui no meu, no seu, no nosso Responsabilidade. Você sabe que esse livro aqui, ele parece estar em branco, né? Olha só. Isso é para você ver como os nossos olhos às vezes nos enganam. Agora, chega bem aqui pertinho, câmera, para ver o que tem nele. Você está vendo esses furinhos? É uma Bíblia em Braille, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o sensível trabalho que eles desenvolvem para deficientes visuais. Então você fica aí, coladinho com a gente, que eu já estou de volta. Estamos de volta com responsabilidade, recebendo em nossos estúdios o Marcos Batista. Ele é coordenador de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, e o nosso convidado, Cristino Áureo, secretário de Estado de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro. Que prazer receber vocês dois aqui, figuras ilustres. Marcos, quero começar falando sobre isso. Você sabe, tudo isso para você que está em casa começou quando nós estivemos na Bienal do Livro. E aí uma moça gentilmente me abordou e aí eu vi essa Bíblia em Braille e fiquei encantada, e ela me disse que essas Bíblias são doadas a deficientes visuais. Então fiz questão de contactar a Sociedade Bíblica do Brasil, e aqui você está nos dando a honra e o prestígio da sua presença. Conta pra gente como é que isso funciona, Marcos. Por que vocês doam? Quem financia isso? Como é que isso funciona? É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, Cláudia, e falando isso para esse estado, para esse mundo todo, esse país todo, desse programa da Sociedade Bíblica do Brasil. Afinal de contas, esse é o livro dos livros, né? É o livro mais publicado, mais lido do mundo, em toda a história do planeta, a Bíblia. E o deficiente visual não tinha acesso a esse livro. Ou alguém tinha que ler para ele, ou a Bíblia em áudio, alguém tinha que acionar todos os comandos. Mas o deficiente visual é uma pessoa e ele quer ter a sua devoção, o seu momento a sós com Deus, né? Qualquer que seja a sua religião, ele quer ter o seu livro de religião. E a Bíblia? A Bíblia é o livro mais solicitado. E aí, no ano 2000, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela ganhou 2 máquinas impressoras de Braille. E aí começamos a produzir essa Bíblia. De 2002 para cá, quando a primeira Bíblia completa, e a Bíblia completa são 38 volumes. Iguais a esse. 38 um volumes, em cima do outro, fica 2 metros, é maior do que eu. Olha como é grosso, né, a edição. É verdade. Porque para ser Braille tem que ser fofinho, porque senão você aperta o pontinho e a pessoa não tem a sensibilidade. Eu vou, enquanto falando, vou deixar ele aberto assim, que aí o câmera se aproxima aqui, ele vai mostrar que, olha só, quando a gente passa o dedo, vou pedir para você aproximar aqui, ó, vai passando o dedo assim, relevo, né? Em alto relevo, não sei, acho que dá para ver, dá para ver. Eu tenho mais que descrever, porque quem está sentindo, na verdade, sou eu. É verdade. Então, são umas bolinhas bem sensíveis, né? Que eu acho que a pessoa com deficiência visual, ela desenvolve mais o tato, né? O tato, é verdade. Né? E ela, então, é capaz de ver. Cristiano, um programa desse, né, de doação de Bíblia em Braille, tem que ser divulgado. Nosso programa está aqui para isso, né? Sem dúvida. É uma coisa maravilhosa, né? Você vê, primeiro, a qualidade desse material. E também a delicadeza que isso implica, ou seja, uma operação muito mais do que fazer a impressão tradicional de uma Bíblia, que já não é tarefa fácil, porque o conteúdo, né, o volume de informações, né, de capítulos, versículos, enfim, tudo que contém a Bíblia, já numa impressão tradicional já não é fácil fazer. Você imagina a delicadeza e o cuidado que tem que ter com isso, e principalmente assim, a oportunidade de permitir a pessoas que têm deficiência, e todos nós temos em maior ou menor grau um caso na família, seja de uma deficiência adquirida por alguma razão, às vezes a pessoa já se aproximando um pouco mais da velhice, da terceira idade, com dificuldade para acessar uma Bíblia tradicional, ou pessoas mesmo que têm alguma deficiência decorrente de um processo de acidente, de um processo, enfim, de saúde que acaba comprometendo a visão. E acho muito importante, principalmente, essas pessoas terem a fé reforçada, porque muitas delas enfrentam o problema da deficiência visual em algum momento da vida e de maneira inesperada. Nessa hora, a fé, né, você vê que tem uma coisa maior, que tem um propósito maior na sua vida, é alguma coisa importante,
sempre importante. E aí, nada mais oportuno do que permitir essa pessoa buscar essa orientação, buscar essa visão sobre o mundo e sobre como as coisas ocorrem, naquele que é o livro que é a palavra de Deus e que nos inspira exatamente para poder aceitar, compreender e até virar esse processo. Então, eu acho que só o fato de aprender Braille já é um fator de emancipação enorme. E aprender Braille e ainda poder acessar uma obra dessa realmente é um negócio que me impactou muito. Eu fiquei impressionado com esse trabalho. E, Cristiano, isso aí é só o Gênesis, hein? É só um livro, Sim, né, É um Marcos? livro, é verdade, um livro. E tem ela de Gênesis e Apocalipse. O interessante é que nós recebemos milhares de cartas e tem deficientes visuais que estão aprendendo o Braille para poder ler a Bíblia. Olha que bacana. Porque é o livro, isso é inclusão social. Sem Ele quer ter dúvida. a sua Bíblia, ele quer ter a sua devoção. Quando nós lançamos a Bíblia em áudio, recebemos várias cartas dizendo, olha, mas não pare com a Bíblia em Braille, porque eu quero ter o meu momento a sós, não quero que ninguém participe, não quero que ninguém fique me assessorando, eu quero sentar e ler a minha Bíblia. E quem financia isso, Marcos? São ofertas voluntárias, algumas vêm de fora de outras instituições. A Sociedade Bíblica do Brasil foi criada em 1948, mas ela é filiada à SBU, Sociedade Bíblica Unida, que é uma holding, uma aliança das sociedades bíblicas em todas as partes do mundo. Então a Sociedade Bíblica do Brasil, ela produz a Bíblia impressa e ela vende essa Bíblia, ela foi criada para distribuir. O mito fundante da Sociedade Bíblica do Brasil foi uma menina chamada Mary Jones, no país de Gales, no ano de 1800, que ela queria muito ter uma Bíblia, aprendeu a ler e queria ler a Bíblia. Um dia, no seu país, na sua cidade, chegou um pastor pregando e que vendia Bíblias. E ela juntou o dinheiro, pediu os pais muito pobres, e quando ela conseguiu ter aquela quantia, o homem foi embora, não tinha mais a Bíblia, já tinha ido embora. E aí ficou muito triste, e aí ela descobriu onde era a cidade que ele morava e juntou mais dinheiro para fazer essa viagem, foi a pé, 40 quilômetros. Olha. Chegou na cidade onde o pastor morava, a Bíblia já estava vendida para alguém que vinha buscar. E aí ela disse, poxa, mas eu andei 40 quilômetros, eu estou com dinheiro, eu fiz minhas economias, eu trabalhei para juntar esse dinheiro, eu vou voltar sem minha Bíblia? E aí aquele pastor disse, mas eu só tenho essa e está vendida. Mas vamos falar com o dono. Chegou o homem que foi buscar a Bíblia e ele viu que ele podia ler em outro idioma. E ele se compadeceu dela e disse, não, ela não pode voltar sem a Bíblia. E ele deu a Bíblia, a Mary Jones voltou para casa feliz, mostrou a Bíblia na cidade, leu a Bíblia na igreja. Mas quando ela saiu, o grande efeito, aquele pastor reuniu os pastores da cidade e disse assim, isso nunca mais pode acontecer. Alguém precisar de uma Bíblia e nós não termos uma Bíblia para dar. E aí foi criada a primeira Sociedade Bíblica, a Sociedade Bíblica Unida, lá no país de Gales, Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Motivado pela história da Mary por Jones. essa Mary Jones. Ela foi criada para distribuir Bíblias. Por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela vende Bíblias, mas ela vende para doar. No ano passado, nós vendemos 5 milhões de Bíblias. Então, em todas as sociedades bíblicas do mundo, ninguém vendeu tanta Bíblia assim. Até porque nós temos uma gráfica, um parque gráfico, que faz quase, na somatória do dia, quase 2 Bíblias por segundo. Duas Bíblias por segundo. De tanta demanda que tem. Em que estado? Em Barueri, em São Paulo, em Alphaville. E aí nós vendemos, mas esse não é o número que me faz acordar de manhã e ficar entusiasmado para ir para a Sociedade Bíblica do Brasil. Mas o que me deixa animado é que no mesmo período que nós vendemos 5 milhões de Bíblias, nós doamos 50 milhões de Bíblias. É a matemática do milagre, esse é o dízimo. Multiplica por 10? Multiplica, porque nós temos basicamente 8 projetos sociais. Por exemplo, a Bíblia e a Paz, a distribuição de Bíblias em presídios. Hoje, quando um preso entra na cadeia, recebe o kit, vai uma Bíblia dentro. A Bíblia nos hospitais. Hoje nós colocamos uma Bíblia em cada leito de cada hospital. E quando o paciente tem alta, ele leva a Bíblia dele e nós colocamos outros. Gratuitamente. Nos hotéis também, né? Nos hotéis também, nas cabeceiras. A Bíblia e a escola nós damos para os alunos. Distribuímos material de estudo religioso. A Bíblia é dependência química. Todas as casas de recuperação nós colocamos uma Bíblia. Tem uma então, Bíblia o nosso Despertar. espectador, Marcos, a pessoa que tem deficiência visual ou que quer uma Bíblia, a gente pode também participar disso? Pode. Eu posso anunciar aqui no Responsabilidade? Pode anunciar aqui. Nós Vocês temos o são nosso parceiros 0800, você põe na tela, o site www.sbb.org.br, tem um formulário, a pessoa física pode se inscrever, receberá gratuitamente essa Bíblia completa. Ano passado nós distribuímos 6 Bíblias completas para instituições.
mas nós doamos mensalmente 20 mil tomos desse aqui, 20 mil volumes. Nós temos 2.500 deficientes visuais cadastrados e esse número aumenta todo dia. E todos recebem rigorosamente, gratuitamente. Eu faço um programa de rádio também. Sim. E eu tenho duas ouvintes muito queridas, a Marlúcia e a Luzia, que elas são deficientes visuais. Receberão cada uma Bíblia em Você braille então, completa. hoje já está combinado. Agora você que está em casa, que tem algum parente, algum amigo, alguma pessoa, então liga para a gente, ou para o nosso instituto, né? Ou liga para o número 0800, que nós vamos então conduzir você até a Sociedade Bíblica do Brasil. Você também vai receber uma Bíblia. Agora eu queria te fazer um pedido especial. Pois não. O meu sogro, meu querido sogro, que eu amo tanto, Leacir da Silva, ele está tendo dificuldade visual e ainda não sabe braille, mas eu vou ver se eu estimulo que ele aprenda. Você me dá, então, esse exemplar que eu já quero presentear? E vou lhe mandar também o manual de leitura, que são princípios básicos para que ele possa desenvolver o braille. Que beleza, então... Bom, mas, independente de quanto ele aprende braille, você vai levar uma Bíblia em áudio. Olha ele vai que bacana. ouvindo. Uma radionovela. Você que é do rádio, né? A nossa Bíblia, assim, tem o narrador, a voz de Jesus é outra voz, e se tem 3 pessoas na cena, 3 vozes. Então você participa da Bíblia, você viaja na Bíblia ouvindo essa Bíblia em áudio. Tem essas duas modalidades, né, Cristino? Então quem tem essa dificuldade, ou ouve, mas como ele falou, a pessoa às vezes quer a sua privacidade, não quer estar sendo monitorado por ninguém, vendo que ali é o seu momento de oração, o seu momento de fé, né? Eu acho que essa Bíblia em áudio, né, até mesmo para quem não tem a deficiência, mas quer um processo um pouco mais, né, uma possibilidade de ficar ali ouvindo. Eu mesmo estou aqui curioso, né, querendo exercer a minha fé um pouco também reforçada por esse instrumento que eu acho que vai ser de grande utilidade, porque você imagina, a gente que tem fé, né, que acredita, né, vê em Jesus uma possibilidade efetiva, né, de resgate da vida, de apoio e orientação. Você imagina você ter a possibilidade também, a gente que gasta tempo, joga tempo fora, ouvindo tanta bobagem, quando na verdade a gente podia estar ouvindo ensinamentos e participando de alguma maneira desse processo maravilhoso de conhecimento que a Bíblia permite, né, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, acho que isso é uma medida que atende não só a deficientes, mas atende, né, a grande maioria das pessoas que têm essa vontade. A alma tem sede de Deus, né? A Bíblia já está no consciente coletivo. Você vê uma coisa, chove muito, a pessoa diz assim, poxa, um dilúvio. De onde tirou isso, né? É verdade. Aí o Greenpeace, semana passada, lá na Holanda, fazendo um protesto pelos animais que estão em extinção, representaram a Arca de Noé. De onde que tiraram isso, né? Claro, inspiração. São referências bíblicas todas, né? Quer dizer, às vezes a pessoa nem tem a ideia de que vem da Bíblia, porque já está no ideário, mas... Exatamente, né, já está incorporado. Já está no chip, né? Exatamente. A alma humana já sabe disso. Ai, meu Deus, Deus. É isso aí. Tem muita pregação, desculpa interromper, mas tem muita pregação o vocativo, né? Às vezes você fala, ai, Deus do céu. Não, e não só isso, mas tem muita gente que diz, não, isso tem que ser laico, isso tem que ser não sei o quê, mas, na verdade, assim, tem até aquela brincadeira, você diz, graças a Deus, não acredito em Deus. Sou ateu enquanto Deus quiser. Enquanto Deus quiser. E isso, outro dia mesmo, no trabalho, uma pessoa que afirma e reafirma há muito tempo que não tem, que tal, uma pessoa muito fria nesse ponto, mas um dia desse, diante de um momento de emoção, porque eu acho que esses momentos é que a pessoa realmente... Mostra quem é, no né? momento de emoção, ele fez um agradecimento a Deus, que eu falei, tá vendo? A conversão se deu aqui ao vivo. O Estado é laico, mas não é laicista. A própria Constituição Federal diz assim, promulgamos essa Constituição em nome de Deus. Como é que pode, então, Como é né? que pode, né? É uma contradição. Ô, Marcos, e vocês? Vocês precisam de financiamento? Quer dizer, quem está em casa, que se sensibilizou pela causa, que falou, olha, isso aqui é uma causa boa, isso aqui vale a pena. Eu tenho ou trabalho, ou dinheiro, ou tempo que eu posso contribuir com a SBU, Sociedade Bíblica, SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. O que essa pessoa que está em casa, o nosso espectador, pode contribuir? Porque, inclusive, o nosso programa, depois que ele vai ao ar, ele fica carregado no YouTube para o resto da vida. Então, ele é muito assistido e quando a causa é muito nobre, ele é campeão de audiência, acredito que esse será.
O que a pessoa pode fazer? O que ela pode contribuir? Para onde que ela escreve? O que ela pode doar? O que vocês precisam? No nosso site tem todas as opções de como doar, né? No sbb.org.br. Mas vamos facilitar aqui agora, por exemplo. Por exemplo, nós temos um projeto social, a Bíblia em situações de calamidade. Nas chuvas, lá na região serrana, nós participamos, e foi muito interessante, porque 20 mil cestas básicas foram levantadas. E nós colocamos uma Bíblia em cada cesta básica. E eu fui com o coronel, até um dos dirigentes comandantes da Defesa Civil, e eu fui distribuir Bíblia. E ele disse, olha, pastor, não é bom o senhor não ir não, porque esse pessoal já está violento, colocando a culpa em Deus, desabou tudo, meu Deus, você vai chegar da Bíblia, papel e o livro de Deus, esse pessoal quer agora é comida e água e quer achar suas coisas. Eu falei, olha, talvez a sua experiência seja diferente, vamos junto. Ele foi junto até como me dando uma segurança. Interessante que nós chegávamos naqueles locais, um cara estava sentado num monturo, porque tudo desabou, ele por acaso achou uma foto da filha, ele falou, está tudo aqui. Então é um sinal que minhas coisas... Sentava em cima tomando conta para ninguém garimpar ali. Aí ele chegava, o coronel, o comandante, com o galão de água e uma cesta básica. A pessoa sentado pegava e botava do lado a água e a cesta básica. Quando eu dava a Bíblia, a pessoa segurava a Bíblia, abraçava a Bíblia e dizia, a esperança chegou, agora dá para recomeçar. Você que esteve lá, Cristiano, você sentiu isso? Você também participou bastante do resgate, né? Eu senti e me emociono toda vez que toco no assunto, porque para mim foi uma das experiências mais tocantes da minha vida. Porque não só pelo que aconteceu em si, né? Eu nunca tinha presenciado você chegar num templo, por exemplo, né? Na comunidade. Eu fui numa igreja batista, lá num bairro, onde existiam mais de 40 corpos enfileirados num templo, e eu, como secretário de Agricultura, jamais imaginei que o maquinário nosso, que faz estrada, que ajuda a plantar, que ajuda a produzir alimentos, ia ter que ajudar no resgate dos corpos dos agricultores, dos seus filhos, familiares, enfim, aquilo para mim foi um momento muito forte. E se não fosse a presença da minha fé, na presença de Deus naquele momento, eu não sei como é que eu suportaria fazer aquele trabalho que eu fiz ali na região, quase 40 dias seguidos depois da tragédia, eu e a nossa equipe junto, o governo do estado com várias frentes lá trabalhando. Então, de fato, o que a gente percebia, e isso que o senhor falou tem muito a ver com o que aconteceu, que as pessoas se apegavam a essa esperança, a essa solidariedade, muito mais do que o alimento físico e tal. Era muito importante elas se sentirem, de alguma maneira, acompanhadas, confortadas. Então, assim, foi muito tocante para mim as experiências de contato. E hoje, quando eu volto lá na região, que eu visito novamente os agricultores e tal, que eu vejo a vida recomeçando, para mim aquilo é uma alegria, das maiores alegrias que eu tenho, né? De ver novamente a plantação, a produção, eles animados novamente. Outro dia nós fizemos um evento lá, grande, onde nós estamos distribuindo novamente implementos, máquinas e tal. O governo do estado com o Banco Mundial, né? O governador Sérgio Cabral nos deu um recurso para a gente fazer isso. E, novamente, mais do que aquilo que a gente estava entregando, o que mais tocava era a confiança de volta nessas pessoas, porque elas pensavam que nunca mais iam poder trabalhar, né? Então, isso, para mim, o senhor tocou num ponto aí que me toca, afeta diretamente. A Bíblia é um livro do recomeço, é um livro da inclusão social. Jesus é o maior exemplo de inclusão social, trabalhou quem estava à margem da sociedade. A Bíblia tem histórias fantásticas. Em Juízes, capítulo 11, tem a história de Jefté. Jefté era um menino de rua que se tornou juiz de Israel. Ele foi o fruto de um caso que o pai teve com uma prostituta. Depois o pai pega o filho, leva para a esposa e diz assim, olha, tive esse filho, não tem jeito, tem que criar. E a esposa foi criando junto com os outros filhos. Quando o pai morre, Gileade, a mãe diz assim, olha, Jefté, ele já tinha uns 12 anos, você não tem nosso sangue, não é da nossa família, eu acho melhor você pegar suas coisas e ir embora. Ele foi literalmente para a rua, foi morar na rua, como toda criança, brinca, faz baderna, foi expulso da cidade e foi morar no morro, nas montanhas de Gileade. Cresceu ali, outras pessoas que foram abandonadas se uniram a ele, e ele construiu um exército que ficou lá nas florestas. Um dia aquela cidade foi invadida pelos inimigos. Aí o pessoal disse assim, poxa, Jefté, vem nos ajudar. Ele falou, vocês me expulsaram publicamente, me convide oficialmente. E aí ele foi convidado,
Como ele foi criado naquela rua, conhecia todos os bueiros, aonde saía cada bueiro daquele. Ele entrou com os soldados dele por ali, de noite subia aquele monte de soldados e os camaradas dos efraimitas, achando que estavam lutando com fantasmas, saíram correndo, né? Some todo mundo. Ele expulsou os caras, criou uma palavra chamada chibolete, quando os caras queriam atravessar o rio à noite para tentar invadir. E o efraimita não falava chi, falava si. E aí uma palavra, quer dizer, aquela palavra foi o marco. Inclusive, aí quando termina a batalha, o povo diz assim: Jefté, você não pode mais ir embora, governa sobre nós. Então ele tinha um potencial, sempre teve, foi expulso, foi incluído e assumiu o governo. Quando eu vejo esses meninos na rua vendendo bala, você eu lembra fico dessa assim, história, né? Quantos Jeftés tem aí? Só falta o incentivo. Pois é. Deixa eu te perguntar então de novo assim, quem está em casa que quer ajudar, o que eles podem fazer? Quer dizer, já entendi que existe pelo site, mas o que a gente pode falar aqui agora? Sociais. Vocês recebem doação? Vocês mandam boleta para casa das pessoas? Vocês querem trabalho voluntário? O que a gente pode contribuir aqui no programa? Então, todas as opções tem ali, tanto para financiamento de projetos, a tradução da Bíblia para a língua indígena, por exemplo, o programa Luz no Sudeste, é o Luz no Brasil, que é um ônibus hospital, na Amazônia tem um barco, que é um hospital, no Rio de Janeiro, o Luz no Sudeste é um ônibus ambulatório que trabalha com voluntários, médicos voluntários que queiram se inscrever, doar um dia ou 2 horas de um dia por ano para trabalhar no Luz, essa ação global que nós fazemos. Nós vamos ao Lixão de Caxias aí, mês que vem, e aí nós vamos atender com a receita médica e a Bíblia. Olha que beleza, né? E tem exames, as pessoas medem glicose, pressão, e encaminhamento para hospitais, para tratamentos. Você quer mandar um abraço para alguém, Marco? Um abraço à nossa equipe lá da Sociedade Bíblica do Brasil, esses colaboradores que não medem esforços para produzir todas essas coisas. Um abraço para você, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Cristiano, seus beijos, seus abraços. Olha, eu hoje queria aqui cumprimentar o Marcos, né, a Sociedade Bíblica, também no Brasil, por toda essa obra, e dizer ao povo de Deus, né, todos que estão aqui nos assistindo, né, especialmente todas as denominações, né, evangélicas, as demais religiões, católicos, enfim, todos aqueles que utilizam a Bíblia como uma referência nas suas vidas, que a gente apoia, que o programa, ele não é um programa só que cuida do social sob o aspecto da responsabilidade naquilo que é físico, material, do alimento, do agasalho, mas também cuidando para que esse conforto espiritual, essa presença de Deus na nossa vida, ela possa ser cada vez mais confirmada. É isso. Obrigada, Cristina. Também estou cheia de beijo. Olha só, correndo, gente. Estamos sempre com o tempo estourado. É muita coisa boa para falar. Beijo para Johnny, de 18 anos, e para a Júlia, a Alexandre, a Estherzinha, do Olavo Bilac, de Duque de Caxias, para a querida Germana Delamare, minha amiga, para Mariana Gonçalves e a sua filha Maria Alice, para o Filipim e a sua esposa Lívia Montelo, de Niterói, para a Helenita Fraga, do Rio de Janeiro, Maurício Rodrigues, de Niterói também, para a dona Márcia, de Del Castilho, Neném Pereira Pires, do Rio de Janeiro, para a querida Deise Lúcia, minha querida amiga, para o Neném Pereira, agente comunitário aqui também do Rio, Ana Lúcia Félix Pinheiro, do Rio de Janeiro, Janir Menezes, também do RJ, para a querida Fátima Fernandes, do IUPERJ, beijo, 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 para a dona Luísa, ouvintes, Maria Lúcia, do meu programa na Rádio Fluminense, um beijo, Alexandre Torres, dona Nina, para a Janine, atendente da Chique de Duê, e para Mari, gerente da Simulação, e um beijo especial, fraterno e cheio de amor, olha, para o Leacir Silva. Fica com Deus. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa. Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a próxima, hein? Vendo tudo.